minha Bíblia, ela está aberta no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo de número 8 e no versículo de número 4 em diante. Prepara aí o teu coração, porque Deus vai falar com a tua vida. Diz assim: parábola do semeador. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu vieram e comeram a semente. A outra parte caiu sobre as pedras, e nascida a semente, secou-se, pois não tinha umidade, não tinha profundidade. Versículo 7. E outra parte da semente caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa parte, e nascida produziu fruto cento por um. Dizendo ele essas coisas, clamava, dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Então Jesus, no versículo 11, começou a explicar que parábola era essa, né? O que significava tudo isso. E eu quero compartilhar com você, debaixo da unção, da graça e da luz do Espírito Santo. Eu espero que a sua vida seja tremendamente abençoada e iluminada pela palavra de Deus. Bem, Jesus começou dizendo: a semente, ela é a palavra de Deus. Escute bem o tema. O tema da minha mensagem desta noite é: o problema não é a semente, e sim a terra. Quando nós vamos à igreja, quando você frequenta a igreja, que bom seria que todo mundo, todas as pessoas que estão lá, fossem abençoadas igualmente, que todos fossem no mesmo nível abençoados. Mas a verdade é que não acontece assim. Você entra numa igreja e você vê pessoas muito abençoadas. Você vê pessoas tremendamente abençoadas. Aí você olha para o outro lado e vê pessoas nem tanto. São abençoadas, mas nem tanto. Você olha para o outro lado, você vê pessoas muito pouco abençoadas. E você vê para o outro lado pessoas que estão na mesma igreja que não são abençoadas. Ora, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Isto é, Deus, ele não faz distinção de uma pessoa para outra. Quando Deus fala, ele fala com todos. Mas então por que nós estamos na igreja e todos que estão sentados lá ouvem todos a mesma mensagem, todos a mesma pregação? Por exemplo, agora, todas as pessoas que estão nesta live comigo, todos estão ouvindo a mesma palavra. Será que no final de tudo, todos vocês que estão me ouvindo agora, me assistindo, será que todos serão abençoados igualmente? Vamos descobrir. E provavelmente não seremos todos abençoados, ainda que estejamos todos ouvindo a mesma palavra. A reunião é uma, o culto é o mesmo, os louvores é o mesmo, a palavra que está sendo pregada é a mesma, e as pessoas estão dentro do mesmo ambiente, do mesmo lugar. Olhe bem, escute bem. Mas então, se estamos no mesmo lugar, se estamos no mesmo ambiente, estamos ouvindo a mesma pregação da boca do mesmo pregador, por que Deus não nos abençoa igualmente? Será que o problema está na semente ou na terra? Bom, primeiro, a semente é a palavra de Deus. E o semeador é aquele que está pregando a palavra, aquele que está anunciando. Por exemplo, neste momento,
O que eu estou fazendo? Eu sou o semeador. E eu estou semeando a palavra de Deus. Estou semeando a mesma palavra para todos vocês. Mas por que no final de tudo, quando eu encerrar, nem todos estarão igualmente abençoados? O que aconteceu? É a semente? Não. Vamos descobrir o porquê que não somos todos abençoados. E por que pessoas vão para a igreja, se decepcionam com Deus, se entristecem às vezes com Deus, porque olha para um lado e vê um abençoado e ele não é abençoado. E parece que Deus tem preferidos. Dá uma impressão que Deus tem filhos queridinhos, do qual Deus tem preferência por um e não tem preferência por dois. E isso não é verdade. Na Bíblia está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Ora, Jesus deu o mesmo filho para todas as pessoas. Então Deus, a oferta de Deus não tem preferidos, queridinhos de Deus, outros não são queridinhos do papai. Não, todos são amados igualmente, todos são queridos por Deus, e o desejo de Deus é abençoar a todos da mesma forma, com a mesma bênção. Mas por que se Deus deseja, nós olhamos da igreja e vemos tanta disparidade, tanta desigualdade? Uns crescem, uns prosperam, outros patinam. E a pessoa que cresce está feliz, mas a que não cresce fica infeliz, se enfraquece na fé, se revolta com Deus, se revolta consigo mesmo, fica procurando onde é que está o seu erro, a sua falha. Eu espero que durante esses minutos que eu tenho, que eu possa te ajudar e te esclarecer. E quando tudo acabar, você vai dizer, agora eu entendo, agora eu sei por que isso está acontecendo comigo. E você não só vai entender, como você vai redirecionar a sua fé, a sua vida, e você vai ver que você vai ser tremendamente abençoado. Porque o problema não é a semente, não é a pregação, não é a palavra. Às vezes nós andamos pulando de igreja em igreja, em busca de uma mudança. Se não mudou aqui, talvez lá na outra vai mudar. Aí fica um tempo lá, não, na outra vai mudar. Só que a Bíblia, ela é uma. A pregação, o evangelho é um. É verdade que cada pregador tem a sua maneira peculiar de pregar, e às vezes nós gostamos de ouvir mais um pregador do que o outro, mas em si, a Bíblia é a mesma. O Salmo 23 é Salmo 23 aqui, é no outro país, é no outro lugar, é a mesma coisa. A palavra não muda. O Espírito Santo é um só. Não tem como um receber um Espírito, ser mais abençoado porque recebe o Espírito Santo, o outro é menos. Não, o Espírito Santo é igual, Deus é o mesmo. Mas então, por que as bênçãos não são as mesmas? Vamos lá. Jesus disse, aqueles que estão junto do caminho, esses são aqueles que ouvem. Ora, nós somos da igreja, ouvimos a palavra, mas a Bíblia diz assim, depois do quê? Depois quando você acaba, termina a reunião, você sai, você ouviu a pregação, ouviu a palavra, você não precisa estar na igreja, você está me ouvindo agora aqui na live. Está entendendo? Olha bem, eu estou aqui com o número de pessoas, eu vi agora, aqui pelo número, que 2 pessoas saíram da live. Por que será que essas pessoas saíram da live? Alguma coisa elas ouviram, algumas coisas elas escutaram no seu coração. E olha o que diz assim, ó, aqueles que estão junto do caminho, ou a semente que foi semeada junto do caminho, são aqueles que ouvem, mas depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra. Quer dizer, o diabo consegue tirar aquela palavra que entrou no coração daquela pessoa. Quer dizer, ela ouviu, ela escutou, ela até entendeu a palavra, mas depois, quando tudo passou, ela saiu dali e o diabo consegue tirar aquela palavra do coração dela. Ele rouba a palavra, ele tira, você entendeu? E a Bíblia diz assim, ó, então vem e tira-lhe do coração a palavra para que não se salve crendo. Ora, quando a palavra entra no meu coração e eu não coloco esta palavra fora, eu não perco esta palavra ela gera fé, pois a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, eu estou ouvindo,
meu coração está recebendo a palavra e eu estou me enchendo de fé. Mas a reunião acaba e por alguma razão qualquer eu escuto uma outra coisa, alguém me diz uma outra coisa e eu dou lugar para essa outra coisa. E aquela palavra que entrou no meu coração, que estava começando a gerar fé, e nós somos abençoados é pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus dando dinheiro, você não agrada a Deus dando um carro, você não agrada a Deus fazendo um sacrifício físico, não. Você agrada a Deus com a fé, porque a fé é a tua crença, é tu dizendo, eu acredito em Deus. Pode vir tudo ao contrário, mas eu acredito em Deus, eu acredito no meu Pai. O que está na Bíblia, vem o que vier. Eu não abro mão dessa crença, eu não abro mão de acreditar 100% em Deus. Ainda que tudo esteja contrário, eu sei que Deus ele cumpre com a sua palavra. Isso é fé, você entendeu? E nós somos curados pela fé, nós somos salvos pela fé, nós crescemos pela fé, nós somos abençoados pela fé. Por isso que diz assim, sem fé é impossível, não tem outro caminho, não tem outro subterfúgio, não tem outra maneira de você ser abençoado, a não ser pela fé. Vejam, as pessoas que Jesus curava, dizia, vai para casa, tua fé te salvou. Pegava o paraíso com as muletas já nas costas, pega tuas muletas, vai embora para casa, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou. Sempre a fé. A fé é a chave que abre as portas. Sem fé, as portas vão permanecer fechadas. Sem fé, você vai permanecer doente. Sem fé, a sua fé não vai crescer. Ora, o papel do diabo é tirar do teu coração aquilo que Deus colocou no teu coração. Ele rouba a palavra, você entendeu? Ele tira a palavra do teu coração. E isso só acontece quando nós permitimos. O diabo ele não pode fazer nada contra mim nem contra você sem que haja uma permissão da nossa parte. O diabo me fez cair, é porque eu permiti. O diabo me fez eu tropeçar, é porque eu permiti. Nunca o diabo faz nada na nossa vida sem que haja uma permissão, sabe? Ou de uma atitude, ou uma palavra, ou você ouviu alguma coisa, mas é sempre uma permissão nossa. Você entendeu? Mesmo que o diabo queira me matar, me destruir, só se eu permitir, se eu der um aval para ele, se eu fizer alguma coisa que de uma forma ou de outra dê permissão para ele agir na minha vida. Então, aquela semente que caiu na beira do caminho, ela foi pisada e as aves comeram, né? Imagina, então não nasceu nada ali. Então aquela pessoa recebeu a semente, mas ela foi pisada e as aves comeram. Ora, se as aves comeram a semente que foi lançada naquela terra, então não nasceu nada ali. Esse é o grupo de pessoas que vai para a igreja e que não acontece nada na vida deles. É por isso que dizem que se decepciona. Eles vão para a igreja e nada muda, nada acontece. Eles vão, eles creem, meu Deus, tem que mudar, eu quero. Ele vai para a igreja para mudar. Mas acontece que a palavra que entrou no coração é roubada. Ela permite que de uma distração, uma fraqueza dela, o diabo vai lá e tira, rouba. E quando ele rouba a palavra, ele rouba a fé da pessoa. E se a semente foi roubada, naquele chão, naquela terra, naquele coração, não vai nascer nada. Então, são as pessoas que vão na igreja, elas entram na igreja e botam tudo fora. Eu vou lhe dar um exemplo aqui que aconteceu há muitos anos atrás. Eu não lembro se faz uns 15 anos ou mais, eu não lembro, 10, 15 anos, 20 anos, eu não lembro. Mas uma senhora, ela chega pela primeira vez aqui na sede da igreja em Pelotas, e ela me vem com uma criancinha, talvez um aninho, não sei se tinha isso, tomada de ferida, da cabeça aos pés. Toda tomada de ferida, rosto, nariz, a boquinha, os lábios. E ela com a criança chorando. A criança cheirava mal. Corria pus, sangue, uma água fedida. Terrível o estado daquela criança. E era uma sexta-feira, vocês me perdoem aqui o cãozinho aqui que está latindo aqui. Era uma sexta-feira e
E essa sexta-feira era a sexta-feira da libertação. E eu levei, ela levou aquela criança na igreja. E eu disse para ela, faça uma corrente de 7 sexta-feira, faça um propósito, uma campanha com Deus. E ela cheia de fé, e eu também na fé. E preguei, ela chorou muito. E eu vi que a palavra entrou no coração dela. No final, eu peguei a criança, derramei o óleo, ungi ela com óleo e disse, volte na próxima sexta. Eu tenho certeza do milagre de Deus. Na outra sexta-feira, ela voltou com a criança. E a criança estava a mesma coisa. Não havia sequer um mínimo sinal de uma melhora, de uma recuperação. Puxa vida, eu havia dito, volte, eu tenho certeza que a senhora vai ser abençoada. E ela voltou, e eu preguei de novo, e ela chorou de novo. E aquela criança do mesmo estado, aquelas roupas cheirando mal, aquela pus correndo. E eu outra vez ungi e ministrei sobre ela. Isso aconteceu umas 3 vezes seguido. E eu comecei a entrar em luta com Deus. E Deus, por que está curando tanta gente e não está curando essa mulher? Pô, ela ouve a palavra, ela chora, se emociona. Deus, dá um sinal. Aí foi num domingo, ela ia só sexta-feira. O irmão se levantou e disse, bispo, dá licença. Pois não. Sabe aquela senhora que está vindo com aquela criança, às sextas-feiras, a criança está tomada de uma ferida, de uma pus, de uma situação. Eu disse, sim, claro que eu sei. O senhor sabe por que ela não é curada? E eu disse, olha, amado, eu não sei mesmo. Eu estou numa luta espiritual com Deus, porque eu não sei o que está acontecendo. Ele disse, ela vem sexta aqui. No sábado, ela está numa terreira, fazendo trabalho para a criança no sábado. Ela vem aqui na sexta e no sábado vai lá. E aí eu entendi qual era o motivo. Ela recebia algo na sexta, no sábado, ela dava legalidade, ela permitia que tudo que ela recebeu na sexta fosse roubado no sábado. Então sempre tem uma razão. Nada na nossa vida acontece por acontecer. Nada é por acaso. Você entendeu? Deus não mistura nada. Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui, nessa parábola do semeador, o pregador semeou a santa palavra de Deus. Então, o problema não é a semente, não havia defeito. Mas diz a Bíblia que quando ele semeava, ela caiu junto do caminho e foi pisada. Foi pisada. E as aves do céu vieram e comeram. Ora, se uma ave veio e comeu a semente que foi plantada, então naquela terra não nasceu nada. E não nascia o milagre não acontecia na família daquela mulher e daquela criança, daquela pobre criança. Quando ela voltou na outra sexta-feira, eu dei um atendimento particular para ela, conversei com ela, ela chorou muito, entendeu? E eu mostrei para ela que Deus não ia curar o seu filho, porque a pergunta era, se a criança fosse curada, de quem seria a glória? Da reunião que ela foi sábado e foi ungida, ou da reunião que ela foi no sábado, lá na terreira, evocando os espíritos? De quem seria a glória? Deus não divide glória com ninguém. Ou é Deus ou não é nada. É tudo, com Deus é tudo ou nada. Quem quer misturar as coisas, Deus não se mistura. Água e óleo não se misturam. E Deus não vai se misturar. Quando a pessoa quer Deus, ela tem que chegar à conclusão que ela tentou de tudo sem Deus. E agora é a hora de Deus. Se é a hora de Deus, ela vai ter que deixar tudo de lado. Ela vai ter que largar a benzedura de lado, ela vai ter que deixar a simpatia de lado, porque ela já tentou. Se ela tentou tudo e não funcionou, quando chegar na hora de Deus, vai ter que ser só Deus. Porque quando o milagre acontecer, não teve participação, ela não dividiu a fé, a vida dela, não dividiu nada das coisas de Deus com ninguém. Deus, nosso coração é um trono onde Deus quer sentar-se. E Deus não divide o trono dele com ninguém. Se Deus sentar no trono do teu coração, da tua vida, é ele só e mais ninguém. Há pessoas que misturam tudo na vida. Vão um pouco numa igreja, vão um pouco na outra, faz simpatia daqui, reza dali, benze daqui, e aí você não é abençoado. Deus não vai fazer nada. Então, quando essa parte da semente caiu
ela foi semeada, as pessoas vão na igreja e escutam a palavra. É a mesma que todos os outros estão escutando. Mas por que não tem resultado? Porque ela permite que o diabo entre na vida dela. Quando ela sai da igreja, ela vai para casa, vai para outro lugar, ela permite que o diabo entre na vida dela e tire dela aquilo que ela recebeu lá dentro da igreja. Ela bota tudo fora. Então, naquela terra, que é a vida dela, que é o coração dela, que ela foi lá para buscar pela vida dela, pelo casamento dela, por um filho, pelo marido, pela uma esposa, pela vida financeira, ela não é abençoada. E aí ela diz, pô, eu vou para a igreja, mas não está acontecendo nada da minha vida. Mas como é que... não? A igreja não é culpada disso. A palavra não é culpada disso. O Espírito Santo não tem culpa, Deus não tem culpa. A semente é a palavra, mas a terra é o nosso coração. E quem tem que preparar a terra para receber a semente, quem prepara a terra do coração, somos nós. O agricultor, quando vai, é ele que prepara a terra. Ele quebra os torrões, ele ara a terra, ele afofa a terra. Depois que está tudo preparado, então vem o semeador e joga a semente. Né? Então, aí, se a terra está preparada, a terra é boa, a semente não tem como dar errado. Então, as coisas às vezes dão errado na igreja, você está na igreja e não está dando nada certo, não é culpa da pregação, não é culpa do seu pastor, não é culpa do pregador, não é culpa da placa da igreja, ela vou mudar de placa. Não, a terra é sua, o coração é seu, e é você que tem que cuidar desse coração. É que nem um casamento, eu me caso com a minha esposa, eu me casei com a minha esposa. Ora, eu quero que Deus vai cuidar do meu casamento? Não, Deus vai me abençoar. Mas quem tem que cuidar do meu casamento sou eu. E quem tem que cuidar da terra do meu coração sou eu. Eu não posso permitir que o diabo tire aquilo que foi semeado no meu coração. Agora, o diabo tem 1 milhão de maneiras de trabalhar para roubar as coisas boas do teu coração. Leia João, capítulo 10, versículo 10. Como é que ele chama Satanás? O ladrão, chama de ladrão. Venho para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Olha bem, matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Você já viu ladrão levando uma televisão? Você já viu um ladrão levando algum bem para dentro de uma casa? Não, o ladrão vai para tirar. O ladrão é aquele que tira, o ladrão não dá nada para ninguém. O ladrão ele vai lá para roubar, para tirar. E Jesus disse, veio matar, roubar e destruir. Se ele tiver que lhe matar, ele mata. Ele mata a tua vida, ele mata o teu casamento, ele mata a tua família, ele mata a tua alegria, ele mata o teu ministério, ele mata a tua fé. É o trabalho do diabo, meu irmão. É o trabalho de Satanás. E essa semente caiu na beira da terra e não deu nada, como é que vai frutificar uma semente que foi tirada da terra? Como é que Deus vai abençoar você se aquilo que você ouviu foi arrancado do teu coração, foi tirado para fora do teu coração? Você quer uma coisa? Tem pessoas que conseguem contar a história de uma novela que passou 7, 8, 10 anos atrás. Tem pessoas que conseguem contar a história de um filme que assistiram há 1 ano, 2, 3 atrás. Ah, não, eu já vi esse filme aí. E conta na ponta da língua. Porque eles não se esqueceram, ficou gravado na mente deles a novela, o filme. Né? Esses tempos alguém dizia para mim, bispo, eu gostava daquela novelinha que passava do Petrúquio e da Catarina, e começou a me contar uma parte da novela. Meu Deus, aquilo foi novela de 8, 10, 12 anos atrás, e a pessoa conseguia contar uma história que ficou gravada no coração. Pergunte para as pessoas, no dia seguinte, não é 1 ano depois, o que foi pregado no dia anterior na igreja. Pergunte para as pessoas qual foi o livro, qual foi o versículo. Pergunte amanhã para as pessoas que estão me ouvindo, qual foi o livro que eu li, o capítulo, o versículo de hoje. As pessoas não se lembram. O que é isso? A palavra foi arrebatada do coração. E aquilo que não é guardado, porque olha o que Davi disse, eu guardo a tua palavra no meu coração. Eu já cansei de ensinar você que quando a Bíblia fala de coração, não fala desse coração aqui, fala do coração da mente. Eu guardo a tua palavra na minha mente,
para não pecar contra ti. Porque quando você guarda a palavra, você lembra da palavra. A maioria das pessoas não sabe o que eu preguei domingo passado. Domingo retrasado, então não se fala. O que foi pregado na Santa Ceia do mês passado. Mas eu vou me lembrar. Tem gente que diz assim, eu não me lembro nem do que eu comi ontem. Vou me lembrar da pregação de ontem. Então, vejam bem, essas pessoas, elas vão à igreja e elas ouvem, mas elas não conseguem ficar com essa palavra guardada. O diabo tira a palavra. E se ele tira a semente da palavra, como é que uma semente vai brotar se está fora da terra? Como é que uma semente vai brotar e vai dar frutos se vem uma ave, que é o diabo, e come a semente? Ah, bispo, mas o diabo fez isso, mas eu não queria, não. Você tem que cuidar das suas coisas. Tu tem que aprender a cuidar do teu lar, aprender a cuidar do teu casamento, cuidar da tua alegria. Tu tem que cuidar da tua saúde, cuidar do teu filho, cuidar do teu marido, cuidar da tua esposa, cuidar dos teus móveis, cuidar do teu carro, cuidar da tua fé, cuidar da tua vida de oração, cuidar da tua vida de jejum. É você que tem que cuidar. Deus lhe deu para você cuidar. Agora Deus dá as coisas para a gente e você quer que Deus ainda vá cuidar ainda, além de nos dar. Aprenda a cuidar daquilo que Deus te deu. Deus te deu uma família, cuide dessa família. Deus te deu um casamento, cuida desse casamento. Deus te deu um ministério, cuida desse ministério. Não deixa ninguém vir roubar tua fé, botar coisa na tua cabeça para tirar da tua mente, para te desviar. Não vai nascer nada, tu não vai ser abençoado dessa forma. Tu tem que aprender a proteger aquilo que Deus te dá. Aprenda a proteger. Uma mãe não protege o seu filho? Claro, bispo. Um pai não protege o seu lar, a sua família? Claro, bispo. Então, aquilo que Deus te deu é muito mais precioso do que um filho, do que uma filha, do que um marido, do que uma esposa. O que Deus te deu está acima de tudo isso. Proteja aquilo que Deus te deu. Proteja aquilo que tu recebeu na igreja, não bota fora. Tem gente que dobra a esquina, bota tudo fora. Então, essa é a parte da semente que caiu junto do caminho. Foi pisada e as aves do céu vieram e comeram. O que é pisada? Foi ignorada, foi desprezada. Você ouviu, escutou, mas deixou o diabo roubar tudo do teu coração. Segunda parte. Jesus disse assim, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra para que não se salve. Veja bem, se você deixar o diabo tirar a palavra do teu coração, tu perde a tua salvação, para que não se salve crendo, porque você crê por cada palavra. Se a palavra foi roubada, tu não crê, e se tu não crê, tu perde a tua salvação. Você ouviu o quão terrível é? Versículo 13, a segunda parte. E os que estão, e a semente que caiu sobre as pedras, ou os pedregulhos, estes são os que, ouvindo a palavra, veja bem, todo mundo ouve, e recebe com alegria, aquela coisa da primeiro amor na hora, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Preste atenção. Você vai à igreja, você ouve a palavra, se alegra, chora, sorri. E a Bíblia diz que você não duvida, você recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz. O que é? Não tem profundidade. São pessoas que não têm raiz na igreja. Vai um culto, vai 3, vai 4, vai 5, daqui a pouquinho para. Ora um dia, ora 2, ora 3, ora 4, daqui a pouquinho para. Faz jejum uma semana, na outra faz, daqui a pouquinho para. Começa a fazer um trabalho na igreja, começa muito bem, daquela fúria, daqui a pouquinho para. Veja bem, o famoso fogo de palha, que faz, mas faz correndo, faz por pouco tempo, não tem firmeza, não tem profundidade, não tem, você entendeu? Não tem raiz, não tem profundidade. Então a pessoa, ela é pouca duração. Veja bem, vindo a palavra, recebe com alegria, mas como não tem raiz, não tem profundidade, não para em coisa nenhuma. Tem igreja que não para, tem gente que não para em igreja nenhuma. Tem gente que num ano muda 4 vezes de igreja de ministério.
Porque aqui não está bom, porque aqui não está lá. As pessoas acham que a palavra numa igreja é melhor do que a outra. E Bíblia é Bíblia em qualquer lugar. A palavra é a mesma em Pelotas, é a mesma na Alemanha, é a mesma na Grã-Bretanha, é a mesma na França. A palavra é a palavra. E o poder de Deus é o mesmo sempre. Você entendeu? O que acontece não é o problema da palavra, é o coração da gente. Que a gente não sabe preparar a terra do coração para não perder as bênçãos do nosso Deus. Graças a Deus. Então, preste bem atenção. Olha bem. E os que estão e os que estão sobre a pedra, o que cai das pedras, são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por um tempo. E no tempo da tentação, aí vem algo que você tem que estar preparado. Porque todo mundo é tentado. E tentação não tem nada a ver com cair no pecado. A palavra tentação vem de tentativa. Tenta ação. Né? É uma tentativa de você fazer ou proceder uma ação errada. Cometer um erro, cometer um pecado. Então você é tentado a pecar contra Deus. E as tentações às vezes vêm para nos tentar. As tentações às vezes vêm para nos provar. E a pessoa vai para a igreja e começa a passar por provação. E aí ela larga de tudo. Porque ela não tem raiz. Ela está na igreja, ela está contente, ela está feliz. Mas a primeira luta que vem, o primeiro problema que ela enfrenta, ela perdeu um emprego. Estou indo na igreja, perdi um emprego. Né? Perdi uma casa na justiça, estou indo na igreja. E aquilo para ela é o fim do mundo. E ela larga. Ela abandona a fé, ela abandona a palavra. Resultado, ela não é abençoada. Ela não é abençoada. Por que ela não é abençoada? Porque ela não soube resistir o tempo da sua prova, da sua tentação. E essa é aquela que nasceu em pedras. As pedras são as lutas, as privações. Né? E eu pergunto, quando uma semente é jogada no meio das pedras, há profundidade? Não há. Ela até nasce, tem um pouquinho de terra misturada com a pedra, ela pega ali, mas ela bate nas pedras, não tem raiz. A raiz bate nas pedras, ela não consegue ter profundidade. Você tem noção de quanta gente vive dentro da igreja, mas estão ali enquanto está indo tudo bem. Enquanto o vento sopra a favor, eles dão glória a Deus pelos cotovelos e pulam e se arrepiam. Entrou um problema, acabou a fé, o irmão desaparece da igreja, não vai mais na igreja, não ora mais, não busca mais nada. Você entendeu? Ela não sabe resistir. Então ela acaba botando tudo fora, ela acaba perdendo tudo fora. Eu peço perdão aqui, tem um pessoal falando direto comigo aqui, me entendeu? Bom, vamos lá adiante então, tá? Então, essa parte é perdida. Não nasce nada no coração, porque vem a tentação e eles se desviam. É aquelas pessoas que vão um tempo e depois não vão mais na igreja. Porque então foi mais falando, não, eu estava indo e começou a me dar umas coisas erradas para mim e tal. Né? Então, olhe bem. A terceira parte é aquela que caiu entre os espinhos. Caiu entre os espinhos, e esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Aí a outra parte que o semeador semeou é aquele coração que está cheio de espinhos. São os que ouvem, e indo por diante, são sufocados com os cuidados do mundo, as riquezas e os deleites da vida. Então, o que é? A pessoa vai para a igreja, ela ouve a palavra, ela é abençoada com a palavra, mas quando ela sai dali, ela é atraída pelos pecados do mundo. Ela é seduzida pelas tentações do mundo, entendeu? Então, ela quer ir na igreja, ela gosta da igreja, mas ela não tem compromisso com Deus porque ela também não quer deixar do mundo.
Então ela quer ir na igreja, mas não quer abandonar os vícios. Ela quer ir na igreja, mas ela não quer. O marido não quer abandonar a amante, né? Ele tem uma amante lá, ele ama a igreja, ele gosta, mas tem uma amante que ele vive anos com ela, e ele quer continuar indo na igreja, mas não quer largar. Entendeu? Então a pessoa está seduzida, ela é seduzida pelas tentações e os pecados do mundo, os deleites da vida, as riquezas, e ao mesmo tempo ela quer a igreja, ela gosta da igreja, mas ela é agarrada no mundo. Veja a história daquele jovem rico. Quando ele chegou para Jesus, disse assim: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que tu me chamas de bom? Não há ninguém bom senão Deus, mas guarda os mandamentos. Ele perguntou: quais os mandamentos? E Jesus disse para o moço: honra o teu pai e a tua mãe, amarás a Deus. E disse os mandamentos. Ele disse: todos esses mandamentos eu guardo. Então Jesus disse: então te falta uma coisa. E ele perguntou: o que é, Senhor? Se eu fiz tudo. Ele disse: mas te falta uma coisa. Ora, quem já tinha feito quase tudo, só faltava uma coisa. No coração daquele jovem era barbada. Então ele dizia: eu estou salvo, a minha salvação está garantida. E Jesus disse: você é muito rico. Ele tinha mais do que precisava. Ele tinha muito mais do que necessário. E disse: pega os teus bens, vende, dá aos pobres, depois me segue. E aí esse foi o problema daquele rapaz. Ele ponderou e disse: não, eu não vou me desfazer dos meus bens para dar papó para mendigo. Em outras palavras, o que eu tenho que ver com a miséria e a pobreza dos outros? Ele era um cara avarento. Ele estava agarrado naquilo. Diz a Bíblia que ele voltou para casa e ele perdeu a sua salvação, porque ele amou muito mais o dinheiro. Eu falava agora, esses dias da igreja, falando o seguinte: o dinheiro não é pecado. O dinheiro, ele te dá um bom colchão para ter uma boa noite de sono, né? O dinheiro, ele permite você passear, comer bem, vestir bem, ter uma boa casa. Mas o pecado não é o dinheiro, o pecado é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas matam por dinheiro, roubam por dinheiro, mentem por dinheiro, enganam por dinheiro, né? Às vezes até os melhores amigos são traídos por causa do dinheiro, a ganância. E aqui, quando essa semente caiu, os espinhos, exatamente, ela caiu no meio dos espinhos e foi sufocada. Quer dizer, os espinhos cresceram e a semente quis crescer da palavra, mas os espinhos sufocaram ela. Quer dizer, mataram a palavra. Então, é a classe de pessoas que vai para a igreja e que ouve, e acredita, e crê, mas ela ama tanto o pecado, ela gosta tanto das coisas do pecado, que o pecado se torna maior do que a própria palavra. E os espinhos do mundo acabam sufocando e matando a palavra. Então, veja bem, o primeiro caso não nasceu nada. O segundo caso também não. O segundo caso nasceu por um tempo, mas logo ali morreu. Então, vejam bem, agora preste atenção. Versículo 15. E a semente que caiu em boa terra, o que é uma boa terra? É uma semente, uma terra bem preparada, que não tem pedra, que não tem espinho, você entendeu? Que não tem nada, a terra está preparada, caiu em boa terra. E esses são os que, ouvindo a palavra e conservam num coração honesto e bom, e eles dão fruto com perseverança. Então você viu, todos os casos, a semente era a mesma. O semeador, o pregador, era o mesmo. Então, o tema da minha palavra, o problema não é a semente, mas a terra. O que eu quero dizer com isso? O problema não é a igreja, o problema não é o pregador, o problema não é a palavra, a pregação, o problema é a terra de quem está lá sentado ouvindo. Dependendo, é o teu coração que vai determinar se você vai ter frutos gloriosos ou se você vai viver uma vida de frustração. O que é preciso, bispo, para isso mudar? Aprenda a cuidar do teu coração. Tu tens mágoa? Ah, mas eu tenho mágoa, mas foi o meu pai, a minha mãe, meu amigo, meu vizinho, minha vizinha, o meu ex, a minha ex, não importa. Mágoa destrói.
Se tu tiver mágoa na terra do teu coração, não há semente de Deus que vai nascer. Tens raiva, a raiva no coração sufoca e mata a semente da palavra de Deus. Tu ama o pecado, tu gosta do pecado, tu tem prazer no pecado, nenhuma semente de Deus vai poder brotar num coração que ama o pecado. Presta atenção, há pessoas que estão no pecado, querem deixar o pecado e não têm força. Isso é outra coisa. Há pessoas que estão na prática, estão presas na cocaína, no fumo, no álcool, na pedra, estão presas num pecado e querem se livrar e precisam de ajuda. É outro caso. Eu estou falando de quem está e está porque ama, porque gosta. Gosta da igreja, mas gosta do pecado. Gosta da palavra, de ouvir a pregação, gosta dos cultos, mas gosta do pecado. E ela quer servir a dois senhores. E a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve um e aborrece o outro. Você não pode andar. Um marido dividiria sua esposa com outro homem? Claro que não. Você, mulher, dividiria o seu marido com outro homem? Claro que não, bispo. Então, meu amigo, se o homem não divide a esposa com outro homem e a mulher não divide o seu homem com outra pessoa, você exige fidelidade. E Deus jamais vai dividir o teu coração, a tua vida, a tua fé, o teu viver, o teu coração com outro Deus, com outra fé, com outra coisa. Deus não vai dividir o teu coração com o pecado. Então você tem que entender que você precisa tratar do teu coração, passar por um processo de limpeza. Se você tem crítica destrutiva, você é aquela pessoa que está sempre criticando todo mundo, tem uma pregação, você critica, tem um irmão, você critica a igreja, critica pastor, não tem como uma semente santa da palavra nascer no teu coração. Não vai nascer nada. Às vezes mal começa a nascer, morre. Porque o que está ali no teu coração, na tua terra, está matando. Tem pedra, tem espinho, tem raiva, tem ressentimento. Você tem raiva do teu marido, sente ressentimento, você vai ter que orar, pedir para Deus te ensinar a perdoar o erro do teu marido, o erro da tua esposa, o erro do teu filho, o erro do teu pai. Tem filhos que têm mágoa com seus pais. E às vezes eu não estou dizendo que ele tenha razão. Meu pai me fez um mal. Minha mãe, uma vez, uma filha chegou para mim chorando, com o coração dilacerado, sangrando, cheio de mágoa com a mãe. Eu disse: por quê? E a minha mãe rogou uma praga para mim e disse que o dia que eu engravidasse e fosse ter um filho, que eu ia pagar 100 vezes mais do que eu estava fazendo a minha mãe sofrer. E rogou uma praga para ela. Então, essas coisas ficam marcadas no coração. Abusos de infância. Tem meninas que foram abusadas por tio, por tia, por padrasto, enfim, marcas que ficam. Mas você precisa curar esse coração. Vá para a igreja e diga: Deus, cura minha alma, cura o meu coração, sara minhas feridas, limpa meu coração. Se dedique para Deus, se volte para Deus, meu irmão, minha irmã, para que Deus possa fazer uma obra gloriosa na tua vida. É por isso que você vai ver pessoas que são abençoadas e pessoas que não são abençoadas dentro da mesma igreja. Não é Deus que escolheu abençoar um e escolheu não abençoar o outro. Olha bem, a semente foi semeada do mesmo saco, do mesmo lugar, da mesma Bíblia, da mesma palavra, foi semeada para todo mundo. Se eu chegar na igreja, eu tiver 300 pessoas me ouvindo e eu pregar Josué 1:9, todo mundo vai ouvir Josué 1:9. Não pasme, nem te espantes, porque eu sou o teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Josué 1:9. Todos ouvem Josué 9. E quando eu oro por todos. Você vai perceber que alguns saem curados, outros continuam doentes. Um sai feliz, rindo, outro sai triste do mesmo jeito. Por quê? Não depende de Deus, não depende do Espírito Santo, não depende da palavra, depende do teu coração. Como você está? Como está o teu coração? Se você não liberar perdão, se você não perdoar as pessoas,
Se você, sabe, você acha que eu não sei de quem fala mal de mim, de quem me denigra, de quem bate o pau em cima dos sampais? Eu sei de todo mundo, eu sei de tudo que está acontecendo aí fora. Mas se eu guardar isso no meu coração, sabe quem fica doente? Eu. Eu é que vou ficar doente. Eu que vou guardar isso no meu coração. Eu vou lhe dar uma palavra para você, para terminar, para orar por você. Há uma palavra que está escrito no livro dos Salmos, quando Davi disse: guardei a mágoa no meu coração. E eu vi o meu corpo desfalecer, a ponto da minha pele se apegar aos meus ossos. Ele não comia mais, ele não dormia mais, não bebia mais, ele secou. Ele disse, a ponto da pele pegar, tocar nos meus ossos. Você tocava nele, era pele e osso. O Davi era um rei rico, podia comer o que ele quisesse. Mas como é que ele ia comer, mesmo tendo tudo para comer, se ele estava no profundo de mágoa? Entende? Eu tenho duas escolhas, eu vou ficar ouvindo que volta e meia alguém diz, eu só sabia que o fulano disse isso, fez aquilo, baixou... Eu não quero nem saber, porque quem vai ficar doente sou eu, sabe? E aí aquilo que pode nascer no meu coração, aquilo que pode brotar na minha vida, quando, sabe, coisa linda, quando uma semente, ela germina, ela brota, ela cresce, e ela começa a criar galhos, e vem as flores, e vem os frutos. Meu Deus, você olha aquela árvore toda cheia de frutos, doces, maravilhosos. Isso é o que a Bíblia, o que a palavra faz na minha e na tua vida. Mas o coração da gente tem que estar limpo. Você tem que passar o ancinho, você tem que passar o rastilho no teu coração. Tira isso, deixa que fale de ti. Quem vai se enterrar, vai ter que ver com Deus, é quem fala de ti. Deixa que fale da tua igreja, da tua célula, da tua família. Deixe que fale. Eles vão prestar conta, diz uma palavra na Bíblia, que não há nada que é falado que um dia não se tenha que prestar conta. Tem gente que está pensando que nunca vai prestar conta do que estão falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de pregador, falando mal de tudo. Deixa, irmão, não deixe isso entrar no teu coração. O que Deus tem para te dar é muito maior do que essa gente que estão aí mentindo, enganando, pulando de galho em galho, contando mentiras, levantando calúnias, denegrindo, roubando o que há de bom no coração de tanta gente. Não permita que ninguém roube as coisas de Deus da tua vida. Não permita que ninguém roube a alegria da tua salvação. Não permita que alguém venha roubar a tua fé, a tua alegria, a tua disposição de trabalhar. Eu vou encerrar. Você sabe, quando você entra para a escola para estudar, vamos à hipótese que você esteja no ensino fundamental e que você está na 5ª série, e agora você passou para a 6ª série. Quando você entra na sala para começar o ano novo, né, a série nova, você está feliz, com certeza naquela sala de aula tem algum repetente do ano que passou, que rodou e que ficou lá. E essas pessoas rodaram porque fizeram bagunça, porque em vez de estudar, não estudaram, em vez de sentar lá na frente, sentaram nas últimas cadeiras para jogar bolinha de papel, para fazer piada, para dar risada, para manipular celular na sala de aula. E quando chegou no final do ano, rodaram. São chamados repetentes. Botaram dinheiro do pai fora, da mãe fora, perderam hora, gastaram dinheiro de ônibus, passagem escolar, botaram tudo fora, perderam um ano da sua vida. Não deram bola. Essas pessoas, quando você entra na sala de aula, você passou e entra na sala de aula. A primeira coisa que acontece com essas pessoas, eles querem trazer você para o grupo deles. Senta aqui atrás com a gente, aqui é a galera, aqui é o melhor. Mas você é uma pessoa estudiosa. E você senta lá na primeira classe, lá na frente. E todo mundo que senta lá na frente é chamado de Caxias, puxa saco do professor, metidinho, estudioso. E realmente quem senta lá na frente é porque quer aprender mais, né? Quanto mais para frente você senta, é que nem na igreja, quanto mais na frente você senta, menos pessoas você vê coçando a orelha, conversando, mexendo no celular. Então, eu digo, quem senta, quanto mais para trás você senta, mais coisas você fica vendo. E você é desviado a sua atenção. Essas pessoas que são repetentes, eles querem tirar a pessoa da escola.
Eles rodaram e querem que você rode também. Eles não prestam atenção, botaram dinheiro dos pais fora, eles querem que você... É assim que o diabo trabalha até dentro da igreja. Por isso, quando uma pessoa sai da igreja, ela nunca sai sozinha, ela sempre quer levar alguém com ela. E ela fica ligando para um, ligando para outro. Sabia que eu saí da igreja? Eu saí. Tu tá lá ainda, tu tá lá no São Paz, tu tá lá na Assembleia, tu tá lá na Santa Missa, tu tá lá na Quadrangular ainda. Você entendeu? Essa é a artimanha que o diabo tem para entrar e roubar o que tu tem. Não deixa isso acontecer. Protege as coisas boas que Deus te deu. Não deixa ninguém pisar na tua semente. Não deixa ninguém ficar pisando por cima da semente da palavra de Deus. Não deixa ninguém falar mal da tua igreja, da tua obra, do teu pastor que ora por ti, que cuida de você, que clama a Deus na madrugada por você. Não deixa essa gente imunda, suja, que não quer nada com Deus. São as aves que vêm e comem a semente da beira do caminho. E por isso que não nasce nada. É por isso que você vai ver pessoas que não saem nunca da mesma. Porque eles não vigiam pelo coração deles. Eles não cuidam da terra do coração deles. Sabe, quem cuida do meu coração sou eu. E eu não fico ouvindo qualquer coisa, não. Você me desculpa o que eu vou falar aqui. Eu vi um grande pregador, teólogo formado, na cidade de Curitiba. Um homem conhecidíssimo em todo o Brasil, eu não vou citar o nome dele. E ele me disse, eu ouvi uma pregação dele, que na hora até me chocou. E ele disse, sabe o que está acontecendo? Dentro das igrejas, muita gente está caindo, ficando fraco, se desviando, perdendo a alegria de servir a Deus, e não tem raiz em coisa nenhuma na igreja. Porque essas pessoas têm emprestado o seu ouvido para o diabo, e o diabo tem feito o ouvido delas de pinico. Você me perdoa a palavra, é muito forte falar isso aqui numa live. Mas o que é pinico? Pinico é um urinol, é um recipiente de louça que antigamente se usava muito debaixo da cama, para as pessoas que quisessem urinar durante a noite, urinassem ali. As crianças fizessem necessidade ali para não ir lá para o banheiro. Antigamente os banheiros nos fundos das casas, então durante a noite se usava aquilo ali. Então o pinico é uma coisa escusa, que recebe sujeira, urina, fezes de pessoa, de criança. E às vezes nós não damos por conta. As pessoas querem fazer da nossa orelha, do nosso ouvido, um pinico, para jogar tudo que é podre, tudo que não presta. E nós permitimos, e quando nós deixamos isso, isso contamina o nosso coração. E nós nos enfraquecemos da fé, nos enfraquecemos do espírito, começamos a ver defeito em tudo, defeito em todos. Você entendeu? Porque é a história do rapaz do colégio. A turma que repetiu quer que você repita também. E se você cair no esquema, você, em vez de sentar na frente, senta lá atrás. E começa a jogar bolinha, começa a dar risada, começa a fazer bagunça. Você entra para o grupo deles. Quando chegar no final do ano, você roda com eles outra vez. Quem tem que cuidar do teu coração é você. Quem tem que cuidar da terra. O problema não é a semente. O problema não é a igreja. O problema não é o semeador ou o pregador. O problema é a terra. E quem tem responsabilidade de cuidar dessa terra é você. Cada um cuida do seu coração. Eu cuido do meu, você cuida do seu. Quer que eu prove isso da Bíblia? Vou te provar. Leia depois dessa live. Coríntios capítulo 11, versículo 23. Quando Paulo falou na Santa Ceia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que Jesus Cristo foi traído, ele, tendo tomado o pão, deu graças e disse, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E semelhantemente, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, do novo testamento no meu sangue, bebei deles todos, disse o Senhor. Mais tarde ele disse assim, examine-se o homem a si mesmo. E então coma do pão e beba do cálice. Não há nenhum conselho na Bíblia que Deus tenha mandado eu cuidar do coração do outro, mas Deus mandou eu cuidar do meu coração. E vou dizer uma coisa para ti, cuidar do coração da gente dá um trabalho danado. Agora imagina como é que eu vou ter tempo, para cuidar do coração dos outros. Então, se cada um na igreja cuidasse do seu próprio coração, da terra, não deixando pedras, espinhos,
desejos mundanos, pecados, raiva, mágoa, ódio, ressentimentos, ficar no coração. Se eu cuidasse do meu coração dessa maneira e você cuidasse do seu, eu ia olhar para ti, eu ia ver uma linda planta de Deus no teu coração, cheia de frutos do Espírito Santo. Você olharia para mim e viria a mesma coisa, porque cada um está cuidando do seu próprio coração. O grande problema é que as pessoas que não são convertidas de fato, que não são transformadas, elas são derrotadas, elas são fracas, e elas preferem pulando para lá e para cá e para lá, deixando para trás um rastro de pecado, um rastro de coisas mal resolvidas. É muito melhor. Eu estou na igreja, eu tenho um problema com alguém da minha igreja, a coisa mais fácil que eu tenho é eu sair para ir para outra. Lá na outra eu canto, prego, oro, mas eu deixo lá na igreja onde eu estava um rastro de pecado. E as pessoas pensam que tudo vai ficar assim, e não vai. A Bíblia diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. O problema não é a semente. O problema não é a palavra. O problema não é o Espírito Santo. O problema não é Jesus. O problema não é o Pai. O problema não é o pregador. O problema é a terra. Semente que cai em terra boa dá bom fruto. A mesma semente que cai em terra ruim não nasce, não brota, não vinga. E esse é o motivo que você vai ver pessoas abençoadas na mesma igreja onde você vê pessoas que não são abençoadas. Esse é o motivo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cuidar do meu coração, limpar o meu coração. Sabe, Davi disse: Senhor, quem entrará no teu santuário? Aquele que tem as mãos limpas, um coração puro e que sabe amar. Nós cantamos uma canção: Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Aí aparece quem tem as mãos limpas e um coração puro, que sabe amar. Como é que eu posso ter uma mão limpa, um coração puro, cheio de amor, quando eu trago o meu coração limpo? Na frente da minha casa aqui eu tenho uma grama, e a grama já fazia mais de um mês que não era cortada, está virado um matagal. E veio um amado irmão nosso aqui, veio e cortou nossa grama. E a minha esposa disse assim: nego, como a nossa casa ficou bonita, que vista deu. Porque ela passou por um processo de limpeza. Tu és uma pessoa abençoada, tu és uma pessoa iluminada, tu és uma pessoa que Deus escolheu, mas talvez hoje tu deixou ervas daninhas crescer no teu coração. Sabe, esquece. Ah, bispo, às vezes tem pessoas que vêm do outro ministério para o nosso ministério. E eu, quando conheço o pastor, ligo para o pastor, comunico: olha, tem uma família assim, assim. Eu pergunto: o que aconteceu lá? Ah, lá me desentendi e tal. Tu consertou isso? Não. Então vai lá, dá um abraço do teu pastor, dá um abraço da tua pastora, dá um abraço do irmão que tu te desentendeu com ele. Abraça, lança perdão. Não vem para cá com o coração dessa forma. Essas pessoas vão lá, abraçam, beijam o pastor, vêm e vêm abençoadas. Isso é um processo de cura, não há cura. Você empurrando com a barriga, deixando para trás um rastro de discórdia, de causas mal resolvidas, de coisas mal resolvidas, não adianta. Você entendeu? Não adianta. A gente tem que consertar, botar a vida no altar é consertar. E quando tu limpa o coração, então a semente cai na boa terra. Boa terra é o coração que não tem nada de ruim nele. Boa terra é o coração que não tem raiva, não tem ressentimento, não tem ciúme, não tem inveja, não tem rompante, não tem nada disso. Às vezes nosso lar está dividido, as famílias estão divididas por causa disso. Não, eu não vou lá na tua igreja, eu não amo. Não, eu não gosto de irmão, não gosto de ir lá. Irmãos, o céu é um só, o Espírito Santo é um só, Jesus é um só. Ninguém vai ser levado para o céu para resolver o problema lá dentro do céu. Os problemas, o coração tem que passar por um processo de cura e de limpeza aqui. Eu louvo a Deus. Pode me bater,
pode falar o que quiser de mim, da minha igreja, da minha família, do nosso ministério. Pode falar. Eu não guardo lixo no meu coração. O meu coração está determinado. Ele é do Espírito Santo de Deus. Xandarabassuri candarabassaias. Está determinado, meu coração é dele. Meu coração é do Espírito Santo, meu coração é de Jesus, é do Pai. O Espírito Santo não vai ficar num lugar cheio de lixo, num coração cheio de lixo, de rapina. Limpa o teu coração, não vale a pena guardar mágoa. Ah, mas a fulano lá me pediu dinheiro, nunca mais me pagou. Põe na mão de Deus. Fulano lá falou mal de mim, levantou uma calúnia. Põe na mão de Deus. Não há nada que não vai ser julgado por Deus. Tem um monte de gente com lombo liso, pintando e bordando, cantando nos altares, indo de igreja em igreja e passando uma imagem. Não há nada que não venha um dia a ser esclarecido. Não faz vingança com ninguém, não deseja mal para ninguém, seja uma pessoa de paz, de amor. Guarda. Davi disse: eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seja uma pessoa da paz, seja uma pessoa do amor. O meu desejo do meu coração não é juntar multidão na igreja. Eu quero ter multidão, mas eu quero ter multidão sarado, curado. Eu não vou fazer igreja falando mal dos outros. Eu não vou ficar catando igreja falando mal dos outros e roubando. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu nunca fiz e nunca vou fazer. No meu histórico de vida, eu não sou pastor nessa igreja aqui. Nós ficamos olhando umas criancinhas na fé, que nem saíram das fraldas do evangelho ainda, querendo dar lição, querendo falar mal da igreja, mal do ministério. Olha, eu estou em Pelotas como pastor, só aqui em Pelotas. No mês de março, se Deus permitir, 39 anos da minha vida. E eu não tenho um histórico dentro dessa cidade, um histórico, 39 anos da minha vida, que o bispo Honorei dividiu a igreja do pastor fulano, que o bispo Honorei foi lá e roubou, e pegou, e falou mal. Queridos, graças a Deus, no meu currículo não tem isso. Fizeram comigo? Fizeram, volta e meia estão fazendo. Problema deles. Meu coração não há lugar para ressentimentos, raiva e desejo de vingança. E é por isso que Deus fez crescer na minha vida, no meu ministério, uma semente que brotou na minha vida, e hoje eu tenho um ministério, uma vida, graças a Deus, cheio de frutos de Deus na minha vida. E estou ensinando os meus discípulos, estou ensinando o nosso povo a ser assim, um povo de amor, um povo sem mágoa, um povo sem ressentimento, um povo tranquilo. Deixa que fale, deixa que diga o que quiser. Nós estamos focados em Cristo, focados na nossa salvação, focados no reino, focados em crescer, focados em prosperar no ministério. O resto é tudo com Deus. Nós não vamos fazer justiça com as nossas mãos. Nosso Deus é justo. Então o problema não está na semente, nem no semeador, mas na terra. Uma terra foi pisada e as aves roubou. A outra terra tinha pedras e a raiz não pôde se aprofundar, foi de pouca raiz. A outra terra estava cheia de espinhos. Os desejos do mundo sufocaram e acabou matando aquela. Mas a quarta era uma terra boa, limpa, preparada, e deu fruto 100%, 100 por 1. Cada um deu 100. Que coisa gloriosa. Que esse seja o meu coração e que esse seja o teu coração. Que o teu coração seja uma bênção na mão de Deus. Que o teu coração seja vitórias. Um coração cheio de bênçãos e vitórias. Somos perfeitos? Não. Mas estamos lutando pela uma perfeição para cada dia ser melhor. Hoje eu tentei ser melhor do que ontem. E amanhã, se Deus me permitir, eu quero ser melhor do que hoje. Que seja assim
o teu propósito com Deus.